Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo simpósio de doenças tropicais do Piauí. Eu me chamo Elias de Souza Barros, sou aluno do curso de farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e em nome de todos os autores eu gostaria de apresentar o nosso trabalho intitulado Visando as células T foliculares auxiliares na infecção por Plasmodium, da malária à vacina. Bem, as células TFH ou células T foliculares auxiliares, são uma subpopulação de células T CD4, cuja função é interagir com as células B dentro dos órgãos linfóides secundários, mais especificamente em regiões que nós chamamos de centros germinativos, no objetivo de induzir a diferenciação dessas células B rumo às células B de memória e plasmócitos produtores de anticorpos. Essas células elas são importantes porque, quando uma célula B ela é ativada de forma independente de células T, ela gera células de memória e plasmócitos que produzem anticorpos de baixa afinidade, baixa avidez e de curta duração, assim como ela produz também plasmócitos de vida curta. Entretanto, quando essa célula B ela é ativada por uma célula TFH, ou T folicular auxiliar, dentro do centro germinativo, isso tanto in vitro quanto in vivo, ela gera células B de memória e plasmócitos de vida longa que produzem anticorpos de alta afinidade, alta avidez e duração. Destacando, portanto, a função primordial desse subconjunto de células TCD4. O desenvolvimento de vacinas contra a malária hoje ele é um grande desafio devido à complexidade do Plasmodium, que é o agente etiológico da doença, e devido à alta capacidade que esse parasita tem de escapar da resposta imune. No entanto, alguns estudos eles mostram que a resposta imune à malária ela é muito dependente de alguns anticorpos que são capazes de bloquear a replicação desse parasita, limitar a carga parasitária e impedir o avanço da doença. E essa resposta de anticorpos ela mostrou ser dependente de células T, ou seja, da interação da célula B com o linfócito T folicular auxiliar. Entretanto, a gente pouco sabe a função desse subconjunto de células T durante a infecção pelo Plasmodium, e também nós não entendemos ainda qual seria a implicação dessas células na eficácia de vacinas experimentais contra essa doença. Então, o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre as funções das células T foliculares auxiliares na resposta imune à malária e discutir como esse conhecimento pode direcionar o campo de vacinas contra o Plasmodium. Então, como metodologia, nós fizemos a pesquisa na base de dados PubMed, coletamos 35 artigos publicados entre 2012 e 2023 de língua inglesa, utilizando os seguintes descritores, e a partir de então nós fizemos a seleção desses artigos, onde nós excluímos 4 trabalhos de revisão e 9 trabalhos que estavam fora do escopo desse resumo. Então, e nós tivemos como resultado final a inclusão então, de um total de 22 papers originais, estudos experimentais, que eram principalmente estudos com camundongos. E nós tivemos apenas um trabalho com humanos. Então, como resultado de discussão, nós observamos que, em camundongos, algumas espécies do plasmódio eles são capazes de ativar eficientemente as células T foliculares auxiliares, que interagem com linfócitos B, produzindo IL-21, que gera, então, a ativação de plasmócitos, porém de vida curta. Enquanto outros trabalhos mostraram que o bloqueio de checkpoints imunológicos nas células T foliculares auxiliares aumentava a estimulação, o potencial estimulatório dessas células, que interagiam ainda mais com células B e geravam, então, plasmócitos de vida longa, aumentando, então, a sobrevida dos camundongos quando a doença não era letal. Outro trabalho também mostrou que a infecção por uma espécie específica do Plasmodium mostrou prejudicar a ativação das células T folicular auxiliar, levando à produção de anticorpos de vida curta e de baixa afinidade. O único trabalho em humanos mostrou que a doença parece não afetar fenotipicamente essas células, indicando também que a imunidade humoral fraca ao Plasmodium não se deve a uma redução numérica desses linfócitos. No entanto, esse trabalho ele fez uma análise longitudinal em crianças com malária aguda que mostrou
a uma expansão de um subconjunto de células T foliculares auxiliares que eram 6XR3 positivas, polarizadas para um perfil TH1, que se caracterizam por serem disfuncionais e por terem uma atividade auxiliar de células B reduzidas. E em resposta, claro, ao microambiente inflamatório de citocinas, como IL-12, 18, interferon gama e TNF-alfa, que resultaram então na geração de células B de memória atípicas e plasmócitos de vida curta que produziam anticorpos de baixa afinidade e de curta duração. Então, mostrou então, que as células TFH, quando elas são polarizadas com perfil TH1, elas não têm associação com resposta de anticorpos funcionais e plasmócitos de vida longa, resultando então em imunidade humoral ineficiente de curta duração. Então, em conclusão, nós observamos que a resposta imune à malária está associada à ativação de células TFH 6XR3 positivas, que exibem função auxiliar de células B reduzida, e a polarização enviesada desses linfócitos T para um perfil TH1, que contribuem assim para a baixa estimulação de células B e resposta humoral ineficiente de curta duração. Um ponto importante desse trabalho é que estudos com humanos e principalmente crianças são escassos, uma lacuna crítica de conhecimento, já que a maioria das vacinas tem como alvo a população pediátrica, incluindo as vacinas candidatas contra a malária. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do Sinditrop e às instituições, agências de fomento e colaboradores que tornaram possível a realização desse trabalho. Muito obrigado.